Oi galera, tudo bem? Aqui é o Igor mais uma vez. Dessa vez eu vou falar um tema um pouco diferente. Eu sei que vocês estão aqui para saber mais sobre o Canadá, mas só dessa vez, vamos falar sobre o Brasil? Eu quero aproveitar essa oportunidade para avisar meus amigos, familiares, ou até mesmo para você que só me conhece pela página, que no dia 15 de julho eu estou voltando para o Brasil. Eu até recebi uma proposta de ficar aqui mais 4 anos, mas ontem eu recusei a proposta da OCAD, e depois que você diz não para oferta, não tem mais como voltar atrás. Então agora é oficial, eu vou voltar para o Brasil, mas estou voltando feliz, estou voltando por opção, espero ver vocês em breve. Ainda assim, a Copa tá logo aí, faltam poucos dias, e muita gente ainda está vindo para o Canadá, muita gente já está aqui, então o tema de hoje é pertinente, porque nós vamos estar falando sobre a relação estrangeiros-brasileiros, então vamos começar de uma vez. E eu vou começar esse tema já falando sobre a pergunta que a maioria das pessoas me faz na página, que é como os brasileiros são recebidos pelos estrangeiros aqui no Canadá. Eu vou falar especificamente de Toronto, mas em geral o país tem uma cultura similar, que é de ser irrelevante com os estrangeiros. Ser estrangeiro em Toronto, por exemplo, é tão comum e tão ordinário que é desinteressante. Diferente do Brasil, em que você ser estrangeiro atrai as atenções para você. Ou então lugares como a Europa, em que existe uma certa xenofobia. Aqui você não sofre preconceito por isso, mas você também não recebe mais atenção por isso. Então você pode vir sem medo, vai ser só mais um na multidão, o que pode ser bom e pode ser ruim. De qualquer forma, quando você chegar aqui, você também vai conhecer muitos estrangeiros, e as pessoas que mais se interessam por você ser estrangeiro são os outros estrangeiros. Você vai conhecer gente do mundo inteiro e cedo ou tarde você vai cair no estereótipo. Eu sei que brasileiros odeiam ser estereotipados e que a gente fica com muita raiva quando falam sobre futebol, caipirinha, carnaval, mulher, mas a minha dica é abstrair, não tem como você fugir disso. E a verdade é que não tem como você conhecer todos os países do mundo e saber tudo sobre todos os lugares. Da mesma forma que você não sabe a capital, sei lá, da Uganda ou de outros lugares menos conhecidos, você não pode exigir que as pessoas conheçam a capital do seu país. Muita gente vai achar que no Brasil a gente fala espanhol, muita gente vai achar que a capital é Buenos Aires, e o melhor que você pode fazer é explicar a verdade, mas não fique irritado com isso, porque também já aconteceu de eu não saber coisas sobre os outros países. Por exemplo, eu nunca sei a língua dos países do norte da Europa, existem milhares de países lá, alguns falam russo, os outros falam línguas próprias e eu simplesmente não sei. Admitir a ignorância é o primeiro passo para você entender que as outras pessoas também podem ser ignorantes quanto à sua cultura. Mas enfim, aceite isso. E quando você estiver lidando com outras pessoas, o principal é não julgue. As pessoas vêm de lugares diferentes e muitas coisas que você assume como certo, na verdade são convenções sociais. Então você vai ver mulheres usando véu, gente coberta dos pés à cabeça, os indianos com os turbantes, e você vai ter que aceitar isso dentro do limite da lei, porque também quando você vem pra cá você tem que abdicar um pouco da sua cultura. Eu digo isso porque, por exemplo, culturas como a da Índia, que são um pouco machistas, e eu digo um pouco porque eu não quero generalizar e estereotipar, principalmente nesse vídeo, mas eles têm uma cultura um pouco mais machista. Quando eles chegam aqui, eles não podem agir com machismo, eles não podem impedir as mulheres de fazer nada, porque é a lei do Canadá. Então você também às vezes vai ter que abrir mão de algumas coisas da sua cultura, alguns aspectos, porque afinal não é o seu país, você tem que seguir as leis. A sorte é que se você vier para Toronto, você vai ter todas as oportunidades de manter a sua cultura aqui, porque é um país multicultural. Então se você for em Little Portugal, por exemplo, você consegue achar agora na Antártica, brigadeiro, pão de queijo, esse tipo de coisa para matar a saudade de quando você estiver do Brasil, o que é muito bom, já que quando você vai para países que não tem essa multiculturalidade, essa diversidade, você tem que simplesmente sentir falta, e aqui você não precisa, você acha até coxinha o ano inteiro em alguns lugares da cidade. Ainda sobre o tema de estereótipo, eu queria falar sobre a imagem do Brasil aqui fora, porque por muito tempo rodou em volta de um país festeiro, sexualmente aberto. Hoje em dia, a imagem que a maioria das pessoas tem do Brasil é violência. Eu tenho amigos que acham que vão pisar no Brasil e vão ser assaltados ou mortos nos primeiros minutos, e eu não posso dizer que é totalmente mentira, porque de fato o Brasil está muito perigoso, mas também não é bem assim. Então, embora a cultura anterior, o estereótipo que a gente tinha antes não fosse o ideal, ele era mais turístico e mais atraente do que o estereótipo de violência, corrupção que a gente está vendendo no momento. E outros estereótipos também acontecem, por exemplo, esse é até engraçado um pouco, que é pessoas que têm línguas de origem latina, como espanhol e italiano, acham que o português do Brasil é simplesmente colocar tudo no diminutivo. Então é muito engraçado ver eles zoando os brasileiros, porque simplesmente começam a falar Igorzinho, pãozinho, sei lá,
eles falam as mesmas palavras do espanhol com inho no final ou inha, colocam tudo no diminutivo e é assim que soa o brasileiro pra eles. Agora, se você tá vindo pra cá, eu tenho algumas dicas pra dar também, pra você se adaptar melhor e pra sua experiência no Canadá ser mais tranquila. Primeiro, se você vai vir pra cá, independente se você vai fazer intercâmbio de pouco tempo, se você vai vir aqui a vida inteira, fale a língua do lugar onde você tá morando, seja francês, seja inglês, por dois motivos. O primeiro deles é que você tem que adquirir fluência o quanto antes e você tem que se adaptar, você tem que se acostumar a usar o inglês ou o francês em todas as situações. Você tem que falar francês quando você estiver com raiva, você tem que falar inglês quando estiver com raiva, quando estiver bêbado, quando estiver doente, quando você precisar gritar por ajuda, tem que ser o inglês, você não pode ter que pensar em português e traduzir. Então a fluência é muito importante, mesmo se você andar só com brasileiros, fale inglês. E o segundo é porque é muito mal educado falar uma língua que as pessoas não entendem. Se você tiver só com brasileiros, tudo bem, é aceitável, mas estar numa mesa em que só você e mais alguém fale português e começar a falar uma língua que os outros não entendem é a mesma coisa que cochichar. E da mesma forma que uma pessoa que cochicha na sua frente, você não tem como saber se está falando sobre você, ou além de ser, sei lá, uma puta falta de educação, não tem como explicar melhor. Não faça isso na frente dos outros, porque se fosse você sobrando numa conversa entre dois chineses, ia ser muito desagradável. Então fale a língua do lugar. E eu falei agora sobre andar com brasileiros, falar português. Outra pergunta que me fazem o tempo todo, não sei o número de pessoas que já me perguntou isso, e sobre andar só com brasileiros? Bem, a maioria das pessoas dizem que fazer intercâmbio, você não deve andar com brasileiros, deve evitar ao máximo andar com brasileiros, mas eu sou um pouco controverso nisso porque eu acho que depende muito do seu objetivo. Se você vai vir passar pouco tempo, ou se você está aqui só para aprender inglês ou só para conhecer a cultura, realmente não ande com brasileiros, evite ao máximo porque vai te atrapalhar no seu objetivo. Agora, se você está vindo aqui, por exemplo, fazer um curso, ou se você vai estudar, ou se você vai ficar aqui a vida inteira, não tem por que você evitar andar com brasileiros, a língua vai ser usada em outras situações e seria muito estúpido você deixar de ser amigo de alguém só porque ele é do mesmo país que você. Depois, se você está pensando em vir morar no Canadá de vez, em migrar para cá, não venha achando que a sua vida será perfeita. E também quem vem fazer intercâmbio, passa 2 meses aqui, acha o país maravilhoso porque estava basicamente de férias e depois volta pro Brasil, achando que aqui é maravilhoso e o Brasil é uma bosta. E venhamos, convenhamos, os dois países têm problemas. Até escrevi um texto uma vez falando só sobre os defeitos do Canadá. Se você tiver interesse, clica no link que vai estar aqui embaixo, vou colocar o nome ou alguma coisa assim para você conseguir chegar lá. E é o seguinte, se você tem problemas financeiros, familiares, pessoais no Brasil, eles não vão ser resolvidos só porque você mudou de país. O Canadá pode ter uma infraestrutura melhor, pode ser um país mais desenvolvido, mas ainda assim muitos dos problemas que a gente tem partem de nós mesmos. E, por exemplo, se você não gosta da sua profissão no Brasil, não quer dizer que você vai conseguir uma profissão melhor aqui. Algo mais estranho ainda que acontece, eu vejo muita gente que tem uma vida boa no Brasil, que tem empregos estáveis, tem amigos, família, faculdade, e abre mão de tudo isso para vir trabalhar como garçom aqui, como faxineira, e eu não entendo. Tudo bem, é mais bem pago, e é uma decisão pessoal, não cabe a mim julgar a decisão que alguém toma, mas eu acho muito estranho você fazer no exterior algo que você não faria no Brasil, porque embora o salário seja melhor, a gente não está falando só sobre dinheiro, é qualidade de vida e muitos outros fatores que você tem que pensar antes de tomar uma decisão desse tipo. E por fim, a última coisa que eu quero falar é ame o seu país, porque eu sei de muita gente que não gosta de ser brasileiro, que diz que nasceu no lugar errado, que idealiza o país dos outros e não olha que a nossa grama também é verde. Então é o seguinte, quando você fizer intercâmbio, o mais provável que aconteça é que se você não gosta do país, se você não gosta do Brasil, se você morar mesmo nesse país, não vier só passar um tempo, se você morar aqui por mais de 6 meses, eu diria, você vai começar a amar o seu país porque você vai começar a idealizar o seu país da mesma forma que você idealizava o país dos outros. Quando você está no Brasil, o Canadá parece um lugar perfeito. Quando você está no Canadá, você começa a lembrar só das coisas boas do Brasil e ignora os defeitos. Então, venha pra cá e mesmo que você decida ficar, o que é uma decisão totalmente legítima e que eu apoio, o Canadá é um país ótimo, eu amo o Canadá também, mas o Brasil é a sua pátria, não importa o que você faça, mesmo que você tenha uma cidadania canadense, que você mora aqui a vida inteira, a sua certidão de nascimento ainda vai dizer Brasil e você vai ser sempre brasileiro, é parte do que você é, e é muito melhor você abraçar a sua cultura e aceitar de onde você veio. E fora isso, aproveite o Canadá e é muito fácil amar esse lugar também, sendo ou não canadense. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Meus 2 últimos vídeos estão aqui do lado. Se você não tiver visto ainda e tiver interesse de ver, é só clicar aí, dar uma olhada.
Já tô cansado de dar esse aviso, mas esse vídeo é feito para a página GoCan, que é uma página no Facebook em que eu posto fotos, textos, vídeos, enfim, eu conto como está sendo o meu ano aqui no Canadá. E provavelmente por volta do dia 15 de julho vai estar acabando os vídeos e os posts da página, porque é um projeto de enquanto eu estivesse aqui. De qualquer forma, espero que esse vídeo seja uma conversa. Eu estou tentando dar conselhos agora que eu já estou aqui há tempo suficiente para isso. Espero que você se adapte muito bem ao Canadá se você estiver vindo, se você estiver com planos de vir que você consiga. E é sempre um prazer falar com vocês. Até o próximo vídeo e abração!